Hoje é dia 15 de fevereiro de 2021, segunda-feira. Até o ano passado, hoje seria conhecido ou designado como segunda-feira de carnaval. E eu quero falar com vocês hoje sobre um tema: tempo certo. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, o sábio Salomão assim se expressou: tudo tem o seu tempo determinado. Antes de entrarmos no tema de nossa reflexão de hoje, quero mencionar aqui, com a devida licença do psiquiatra mundialmente conhecido Augusto Cury, alguns pensamentos de seu livro Superando o Cárcere da Emoção. Escreve ele: sábio não é a pessoa que não erra, não é a pessoa que não se frustra, e não é a pessoa que sofre perdas, mas é aquela que aprende a usar as suas dificuldades como alicerce da sua sabedoria. E ele escreve mais: precisamos fazer um brinde à sabedoria. Nunca devemos desistir da vida, nem pensar em deixar de caminhar. Por mais tropeços que tenhamos pelo caminho, podemos transpor o caos da emoção e superar nossas angústias. E eu quero repetir para vocês uma frase que já disse alguns dias antes e que também eu a ouvi de alguém. É assim, ela diz: não anule o ano de 2020, porque ele te ensinou a crescer. Não anule o ano de 2020, porque ele te ensinou a crescer. Em uma de minhas reflexões no ano passado, eu disse que Deus chama as nações para uma conversa, e que dura conversa é esta. Já faz um ano que Deus está falando com as nações e parece que nada ouvimos, nada aprendemos. Agora estamos em pleno carnaval, período em que se comemora a festa da carne. Há 4 ou 5 anos atrás, quem pensaria, quem imaginaria que um dia não teríamos a festa de carnaval? Ocorre que nos últimos anos, os povos de todas as nações zombaram de Deus e humilharam a Igreja de Jesus Cristo. Já há muito tempo, Deus está vendo esse desrespeito com que os homens tratam as coisas sagradas. Há bem pouco tempo, antes da pandemia, uma mostra de arte em que os símbolos sagrados foram vilipendiados foi feita em várias capitais do Brasil. Nos últimos carnavais, as escolas de samba zombam de Jesus, carregando um homem encenando ser Jesus e um outro encenando o diabo subindo em Jesus, como se dissessem: o diabo venceu Jesus. E assim por diante, as afrontas contra Deus chegou a nível tal que Deus decidiu falar sério com os povos zombadores de seu nome. O banco que patrocinou a exposição de obras de artes que vilipendiavam os símbolos sagrados perdeu no ano passado, em 18 de março de 2020,
o seu presidente do conselho, senhor Antônio Vieira Monteiro, vítima da Covid-19. Em 2020, milhões de pessoas em todo o mundo foram infectados pelo vírus Covid-19, morrendo até hoje quase 2 milhões de pessoas. Agora estamos em pleno período de carnaval. Tem a festa? Não. Fiquem em casa. Desde a gripe espanhola que ocorreu em 1937 a 1939, o carnaval nunca deixou de fazer sua festa anualmente. Agora, fiquem todos em casa. Não tem carnaval. O nome de Jesus tem que ser respeitado. Para falar esse nome, disse ontem o apóstolo Valdemiro Santiago, e muito acertadamente, que o homem tem que lavar sua boca para pronunciar esse nome de tão santo que é. A afronta a Deus sempre acaba tendo consequências desastrosas para a humanidade. Desastres de todas as formas. A natureza parece revoltar-se e tempestades nunca vistas antes, desmoronamento de montanhas, acontecem em todos os lugares do mundo. No Brasil, que não estávamos acostumados a estes acontecimentos desastrosos, agora experimentamos a amargura de um Deus que ama, sim, é verdade, mas que sente e deixa que sua criação sofra e colha o que plantou. Milhares de vidas ceifadas por desastres da natureza, assassinatos nunca antes vistos, desastres com veículos matando dezenas e centenas de pessoas, enfim, Deus não deixa barato qualquer zombaria que se faz de seu nome e de seu Filho Jesus. Neste momento, a humanidade joga toda a sua esperança em uma vacina. Nem bem iniciou a vacinação e se já desponta mutações várias do vírus, não se sabendo se a vacina aplicada os alcançará ou não. A ansiedade e o medo da morte assume proporções tamanha que pessoas de fina estirpe furam filas para tomarem a vacina. Outros tomam 2 doses em menos de 4 horas, conforme noticiado pela mídia televisiva e redes sociais, como se isto resolveria ou resolvesse o problema do vírus. O Congresso Nacional, às pressas, quer aprovar leis que determinam a aplicação de multas que chegam até 50 mil reais e até pena de prisão estão previstas nessas leis para quem furar fila. Como advogado, não posso concordar com essas leis. Não posso concordar com essas punições que chegam ao exagero de exoneração do cargo os servidores que furaram a fila. Não há lógica nessas leis ou nessas punições, pois se a intenção do governo federal é vacinar todos os 220 milhões de brasileiros, que diferença faz um dia a mais ou um dia a menos para serem vacinados? Que diferença faz um ou outro furar fila? Questões mais importantes deixam de ser discutidas pelo Congresso Nacional por conta dessas medidas inócuas. Quer-me parecer que o medo justifica a ansiedade
e levam algumas pessoas a passarem a vergonha ou o vexame de terem que furar fila. Dentro dessas pessoas mora um medo a justificar suas atitudes. A vacina não impedirá a morte de milhões de pessoas, pois nem mesmo os cientistas se entendem quanto à eficácia ou não dessas vacinas. Certamente morrerão mais pessoas de inanição, de fome, do que do próprio vírus que causou esta paranoia toda. As pessoas morrerão mais de medo do que do efeito do vírus. Todas as nações do mundo fecharam o ano de 2020 com uma queda vertiginosa do PIB. Para quem não sabe o que é PIB, o Produto Interno Bruto. Somente a China é que fechou o ano com um PIB acima dos 2 dígitos. Ela causou esta peste e não titubeou em se preparar para vender para o mundo a solução. Portanto, a vacina não vai acabar com o coronavírus. E a razão dessa afirmação é bastante óbvia. Porque somente a China tem os insumos para a fabricação da vacina? Porque tem ela interesse em acabar com o vírus? Lógico que não. Somente Deus poderá fazer cessar essa mortandade que assola a humanidade. A solução é mais simples do que se pensa. A resposta aos anseios de cura da humanidade, Deus deu a receita. E a receita é: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esta receita já foi dado há séculos atrás, conforme está registrado na Bíblia, em 2 Crônicas, o capítulo 7, versículos 13 e 14. Mas nunca ela foi tão atual como nos dias que estamos vivendo. Enquanto o mundo não cair de joelhos diante de Deus, vacina nenhuma afastará esta pandemia. Não quero ser conhecido como o pregoeiro do caos, mas não há outra verdade que eu possa oferecer aos senhores. No tempo certo, a humanidade haverá de reconhecer que somente Deus é a solução e se arrependerem de tudo quanto blasfemaram contra Deus. Aí então a praga cessará. Você que é ateu, não precisa acreditar no que estou dizendo. Basta você ficar calado em relação às verdades sobre o eterno e já estará ajudando muito. Essa verdade é para os que creem em Deus, é para aqueles que creem em Jesus Cristo, o Salvador de nossas almas. É Ele que nos aponta o caminho para a vida eterna. Graças a Deus,
passamos um ano e não tivemos em minha casa nenhum resfriado sequer. Não contraí o vírus e não contrairei. Mas mesmo que eu venha a contraí-lo, esta verdade que eu estou dizendo a vocês, ela é imutável. Pensem nisso. Voltem-se para Deus. Não deixe o medo tomar conta de você e pode ficar certo de que verás o impossível acontecer. Assim como o carnaval não aconteceu esse ano, o que parecia improvável, Deus afastará a peste de nosso país e das nações que se voltarem para ele e reconhecerem que somente ele é o Deus verdadeiro que tem o poder de cessar a tormenta. Somente o Senhor tem o poder sobre tudo e sobre todos. Termino dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo Deus.